A todos vocês que nos assistem, recebo o nosso abraço fraterno. Nosso tema livre de hoje é especial porque nós vamos tratar de dois assuntos. No primeiro bloco, nós vamos ver, a propósito da data católica de 1º de novembro, na próxima terça-feira, dia de Todos os Santos, as diferentes categorias de espíritos. E no segundo bloco, a data subsequente, que é o Dia dos Mortos ou de Finados, nós vamos ver exatamente o oposto desta ideia de finitude. Porque sim, a imortalidade da alma é uma certeza. Sempre buscando a verdade que liberta, Diálogo Espírita está no ar. Caríssimos amigos do Diálogo Espírita, na terça-feira, pelo calendário católico, nós temos o Dia de Todos os Santos, que é uma data celebrada há cerca de 1400 anos. A celebração de todos esses personagens no único dia deriva de uma celebração pagã entre os celtas, que é o Halloween, na Irlanda, na Escócia e na Grã-Bretanha, e que era comemorada a 31 de outubro, que pelo calendário deles da época era o último dia do ano. É bom também que se diga que outras igrejas, além da Igreja Católica, comemoram, fazem esta homenagem, com algumas diferenças de datas, inclusive, e também em relação ao significado, que não é exatamente o mesmo para todas elas. E a gente pode citar a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana e principalmente a Igreja Ortodoxa. Muito bem. Em primeiro lugar, cabe esclarecer aqui o que o Espiritismo pensa, a respeito dessas figuras consagradas pela Igreja Católica. Essas 20 mil, isso mesmo, são cerca de 20 mil homens e mulheres que foram santificados pela Igreja Católica. Então, cabe uma pergunta: o que o Espiritismo tem a ver com isso? E a nossa resposta é nada. Ora, se nada, por que nós estamos falando disso? É que nós queremos estabelecer um paralelo aqui entre essas ideias enraizadas em várias religiões tradicionais, milenares, e aquilo que a doutrina espírita apregoa em relação àqueles que não estão encarnados, as almas que estão na dimensão espiritual. Então, muito bem. Eu estou aqui na companhia da Rose Raime, do Gilberto Tomasi, e eu queria então colocar para vocês, para que vocês nos ajudem a colocar para os nossos telespectadores, exatamente isso. O que nos diferencia basicamente dessa visão de santificação, da maneira como ela, sem críticas aqui, mas para nós, para as pessoas que nos assistem, ter uma ideia, um critério de separar o que é da doutrina espírita, aquilo que não é. Como é que a gente vê a espiritualidade, essa população espiritual que circunda o nosso mundo material também, do qual a gente migrou para cá e um dia a gente vai voltar e fazer parte daquela população. Rose e Gilberto. Posso começar? Damas primeiro? Faz favor. O que a doutrina espírita nos ensina? Fomos criados simples e ignorantes, espíritos imperfeitos, e progredimos com as reencarnações, com as experiências vividas. Ao longo desse processo de milhares de anos, em que vamos adquirindo sabedoria, amor, experiência, tecendo os nossos laços afetivos, algumas pessoas se destacam por determinados testemunhos de fé, determinados exemplos de vida. A questão nossa quanto à santificação em relação à doutrina espírita é sabermos, se realmente esses testemunhos de fé, esses exemplos de vida, correspondem a qualidades que podemos atribuir a espíritos elevados. Temos espíritos de todos os níveis evolutivos, porque as criaturas humanas se distribuem em diferentes níveis evolutivos, se destacam em nosso processo na Terra
algumas pessoas acima da craveira comum que já dão exemplos de humildade, de fidelidade às suas ideias, de generosidade e amor ao próximo. Corresponderia à nossa ideia da santificação, não é? Entretanto, a maioria dessas pessoas permanece anônima. Nós não conhecemos, a história não os conhece, não são relatados. Enquanto que algumas outras que se destacaram até por questões mediúnicas, né, dons de produzir fenômenos ostensivos, são consideradas santas com todo o nosso respeito após uma devida investigação na atualidade. Mas realmente, a questão das diferentes categorias de espíritos corresponde às diferentes categorias de seres humanos que somos nós, em diversas faixas da nossa evolução moral e intelectual, não é, Gilberto? Eu concordo plenamente, não tenha dúvida. Eu diria apenas que, sem, logicamente, nenhuma crítica, nós nunca fizemos isso, quem quer que seja, né, doutrina religiosa que seja, mas, como você falou, Rose, nós, a doutrina espírita, sabemos que os chamados santos, então, são aqueles espíritos evoluídos, os chamados espíritos de luz para nós espíritas, né? São os verdadeiros missionários que estão aqui a bem do semelhante. Em relação aos santos da Igreja Católica, falávamos antes do programa aqui, que há uma investigação hoje para ver se realmente esse santo, esse espírito que foi santificado tem merecimento para tal ou não. E tem alguns que a gente vê que realmente... São exemplos, né? Agora, existem outros tantos, que são muitos santos da Igreja Católica, não tenho nem ideia de quantos são. 20 mil. 20 mil, que foram lá santificados, lá na... Quantos anos você falou? 1.400 anos. 1.400 anos. Que nós não conhecemos, não sabemos se realmente tinha esse merecimento ou não, ou se foi porque o Papa da época achou que deveria ser santificado. Mas não importa. É importante, como a Rose colocou, que para nós espíritas, Espírito Santo, aspas, né? O Espírito que já está no estágio de luz é aquele que fez por merecer em seu trabalho em prol daqueles que estão ao seu redor em toda e qualquer circunstância, né? Eu tenho impressão não, eu acho que deve ser provavelmente consenso entre nós e os espíritas em geral, que existem dois grandes diferenciais aí em relação. A gente, voltando a repetir, a gente está discutindo aqui porque da discussão faça luz. Não é com a intenção de querer provar que nós estamos mais certos, que nós estamos com a verdade, que o outrem esteja errado, não Seria é por aí. muita pretensão, não, né? Absolutamente não. Mas o que a gente coloca? Primeiro, que os espíritos puros, falando em termos, usando terminologia espírita, é o resultado, para atingir esse estágio, de um tempo incomensurável. A gente não tem ideia, embora não seja um tempo fixo, porque depende de cada um apressar ou não o seu progresso. Então, a corrente progressiva de desenvolvimento moral e intelectual, ela se faz paulatinamente ao longo de dezenas, centenas, quiçá milhares de reencarnações. Não é numa vida que um espírito, uma pessoa comum, reencarna e vai se tornar um espírito puro, que seria, poderíamos dizer, mais ou menos equivalente a um santo, né? Esse é um diferencial. E o outro diferencial, que eu gostaria que vocês estendessem, fizessem mais comentários em cima disso, é que, como a Rose colocou, às vezes é até anônima, ninguém, não é propalado isso, não existe um momento de consagração para essa pessoa, porque a gente não adota esse tipo de cerimônia em hipótese alguma. Então, enquanto que os santos católicos é praticamente por decreto. Então, passa por alguns critérios, como foi colocado, atendendo a alguns pré-requisitos, no caso de comprovação de realização de milagres, e depois passa pela beatificação e finalmente pelo processo de santificação. Nós entendemos que existem espíritos evoluidíssimos, né? Um nível de perfeição já praticamente absoluta, não absoluta porque absoluto só o próprio Deus, Criador de todos, os outros são sempre uma perfeição relativa, mas que poderíamos considerar num patamar máximo de evolução. Mas vem pouco à Terra, né? Vem pouco, sim, exatamente, vem pouco à Terra, e eles não são escolhidos, quem vai julgar se ele tem merecimento ou não é Deus, em última instância, né? É Deus em função das suas próprias atitudes, como você colocou, né? E muito importante que você colocou esse diferencial, então, que nós fazemos entre os santos
né, espíritos evoluídos para nós, dos santos da Igreja Católica, né? Que vai muito tempo, não é por decreto, como se falou. Agora, é interessante notar também que existem alguns espíritos que, no nosso ponto de vista, também eram espíritos já evoluídos, não a ponto de serem santos, mas em que momento algum a Igreja Católica considerou, ou até sequer uma forma qualquer que seja de querer beatificá-los, né? Existe, não vamos aqui citar nomes, não importa. Agora, no nosso caso, falando na doutrina espírita, não tem, é você que vai saber o momento que você vai se tornar um espírito de luz ou um espírito santo, então. Só que até o espírita tem que tomar muito cuidado. Os seres humanos, eles precisam de modelos e gostam de ter ídolos, não é? Então, às vezes uma pessoa se esforça um pouco mais, é um trabalhador ainda em processo evolutivo, né? Dá alguns exemplos de dedicação, generosidade, e as pessoas logo o cercam de admiração, né? De bajulação, que não são compatíveis com o estágio humano, quase que santificando em vida, né? Determinados personagens. Veja o caso do Chico Xavier, né? E alguns outros. Isso é extremamente prejudicial para a própria pessoa que está num processo de lutas, de superação pessoal, e também para aqueles que elegem alguém como modelo, sem ser Jesus, né? E que, quando se defrontam com algumas fragilidades daquele seu ídolo, que todos temos de alguma forma fragilidades, pés de barro, se desencantam com as ideias que entretinham. Então, até dentro da doutrina, nos nossos ranços, né, milenares, nós tendemos a endeusar pessoas, dirigentes, palestrantes, indevidamente, sem cuidarmos antes do nosso próprio processo de santificação pessoal, por assim dizer, que exige de nós um compromisso com a ética, com a moralidade, com a interpretação pessoal dos padrões de conduta que devemos adotar, sem nos atermos apenas a exemplos alheios. Jesus foi o grande modelo. Para nós é o suficiente. Os demais são companheiros em evolução, com grandes méritos alguns, pelos quais nós devemos rezar, aos quais devemos também, da nossa parte, não sobrecarregar e amparar, mas sem endeusarmos criaturas falíveis como nós mesmos, entendendo que o nosso processo é milenar e que vamos todos chegar a esses estágios superiores pelo nosso esforço algum dia, não é? Com certeza. Gilberto, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria rapidinho, e me parece também que os santos da Igreja Católica, aqueles que são escolhidos para serem lá, numa época qualquer, serem beatificados, são espíritos que estão assim em evidência. Ou que têm dons mediúnicos, né? Que não eram bem entendidos na época. Agora, quantos espíritos, então, católicos ou não católicos, que fazem um trabalho tão bom quanto aqueles que a Igreja escolhe para ser beatificado, santificado, e são anônimos, né? Então, me parece que há uma certa, não sei se esse é o termo correto, preferência, quando às vezes o trabalho é o mesmo, só que um é conhecido e o outro não é. Importante para nós, acredito, é admirarmos menos os santos, né? E trabalharmos pela nossa própria santificação pessoal no modelo de Jesus. Até agora, né? Mas a gente sabe, né? Com todo respeito. Né? A gente sabe que está muito distante disso, não é falsa modéstia, a gente conhece os nossos limites. Né? Então, como a Rose diz, pé no chão. Né? Um processo. Exatamente. O pensamento no céu, mas o pé no chão. A gente deve ter Jesus por modelo e ter metas a serem atingidas. E nós estamos na vida atual, todos nós que nos encontramos reencarnados, 7 bilhões de pessoas, numa dessas etapas, mas são múltiplas etapas, porque nós temos realmente, por isso que é muita coisa para ser desenvolvida, de faculdades morais e intelectuais, que dificilmente o indivíduo alcança numa encarnação só, né? Então é complexo isso aí, mas em resumo o que a gente pode deixar realmente é isso aí. Existem 10 classes de espíritos, 3 categorias, ou dividido em 10 classes, que às vezes até se misturam um pouquinho. Didaticamente, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma distinção nessas 10 categorias. Está lá para quem quiser dar uma estudadinha, né? Para ter uma ideia. Efeito didático, né? Apenas efeito didático. Tá bom? Então nós vamos para o nosso intervalo e voltamos logo em seguida para falar da data de 2 de novembro, que é dia de finados. Na verdade é o mesmo assunto, porque vamos continuar falando sobre espíritos, mas daí daqueles supostos que já desencarnados, aqueles que já morreram. Voltamos já.
A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese. É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje e agora nós vamos falar, como anunciamos no início, a segunda data, porque são 2 datas consecutivas, 1º e 2 de novembro. Já falamos do Dia de Todos os Santos, em paralelo com o que ensina a doutrina espírita, e agora vamos falar de finados. Mas a gente pergunta, então, Rose e Gilberto, continuando agora com vocês aqui, a gente pergunta, né, dia de finados, dos que se acabaram, mas que mortos, né? Só estão mortos aqueles que nunca viveram, que nunca existiram. Se a imortalidade é comprovada pela ciência, nós vamos ver aí depois com mais detalhes, né? E não apenas raciocinada pela fé, ou acreditada, aliás, não só raciocinada pela filosofia e também não só acreditada pela fé, é porque ela representa para nós o maior consolo que a doutrina espírita pode oferecer. É o grande diferencial, nós já discutimos aqui em outra oportunidade. Agora, é importante a gente ver exatamente esse ponto de vista. Não há como você não fazer um paralelo e mostrar um pouco das diferenças que existem naquilo que a gente defende, né, naquilo que a gente aprende, com aquilo que muitas vezes é divulgado por outros credos religiosos. O livro dos médiuns, a certa altura, diz o seguinte: o espírito não é Kardec, né? É um comentário de Kardec. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos humanos. Então, se nós estamos falando de certezas e não de meras conjecturas, nós falamos em ver, entre aspas, né, de tornar uma coisa palpável, essa imortalidade, de sentir, como postulava Kardec, porque o Espiritismo traz isso aí praticamente para os nossos sentidos. E aí vocês vão chegar, eu tenho certeza que vocês vão falar sobre uma das maneiras, através da mediunidade de efeitos físicos, que é uma coisa que é testemunhada por todas as pessoas, não apenas pelos médiuns, né? Então, eu gostaria que vocês agora comentassem sobre o tema em geral. Sei que o Gilberto quer fazer, inclusive, dar um apoio naquilo que eu estou colocando em termos de comprovação científica, né, Gilberto? É exatamente isso. Porque, queiram ou não, alguns, está provado cientificamente que a alma é imortal.
A medicina já aceita isso. Eu sei que a Rose vai discordar um pouquinho. Ela, ligeiramente. Mas vejam, me permitam, vocês que estão me assistindo, fazer uma breve leitura rapidinho aqui. Tem um anestesista, médico anestesista norte-americano, que se chama Stuart Hamerhoff, da Universidade do Arizona. Então ele apresentou uma teoria científica que confirma a existência da vida após a morte, ou seja, a imortalidade da alma. Então ele diz aqui o seguinte, que quando o coração para de bater, as informações que estão armazenadas no cérebro da pessoa não se perdem, né? Mas continuam a se espalhar por todo o universo. Então, quando os médicos conseguem fazer com que a pessoa volte à vida, essa informação quântica, após ele ter estado no espaço, no universo, né, regressa ao corpo. Portanto, a pessoa lembra da existência, de uma existência em comum, o que nós chamamos das EQMs, das existências quase mortes, experiências quase mortes, né? Quando a pessoa vê uma luz branca, o túnel, coisa parecida que nós já comentamos aqui. Isso está comprovado cientificamente. E tem aqui outros, como vai mais adiante esse médico, mas vamos ver o que a Rose tem a nos dizer a respeito disso. Não é tanto. Não, ela não vai discordar. A gente sabe que ela não vai discordar. Mas ela tem uma maneira de a gente ver o que realmente é aceitável cientificamente, aquilo que ainda depende de algumas situações, né? De repetição, de experiência, quando pode. E aí que entra o problema, porque o espírito não se submete a teste de laboratório. É diferente, é uma ciência... Explica, por favor. Também não é tanto. O que nós temos que colocar, né, para focarmos devidamente o problema? A questão do paradigma. A ciência tem um paradigma, a experiência observável, mensurável, repetível, né, capaz de ser reproduzida, testada por outros. O paradigma da ciência espírita é a existência do espírito. Então, sem a crença na existência ou aceitação da existência do espírito, não existe possibilidade de você fazer uma explicação, uma construção espírita. A existência do espírito não é absolutamente aceita pela ciência oficial. Então, dizer que a ciência comum comprova aquilo que a doutrina espírita ensina, no momento, ainda não é a melhor afirmação e não é inteiramente verdade do ponto de vista científico. Entretanto, existe ou não existe uma ciência espírita? Desde que se baseie no paradigma da existência do espírito, claro que existe. Por quê? Porque a própria existência do espírito, que forma o substrato de toda a construção científica da doutrina espírita, ela não foi um pressuposto, um a priori, alguma coisa colocada antes da observação dos fenômenos. Ela foi deduzida e afirmada pelas próprias comunicações mediúnicas. Os espíritos que começaram a se materializar e aparecer em diversas partes numa intensidade nunca antes vista, né? Em 1850, segundo quartel do século, eles começaram a se manifestar, contar suas histórias e eles mesmos se identificaram como as almas das pessoas que haviam vivido na Terra. Então não se aceitou, não se pensou nessa explicação antecipadamente. Ela foi deduzida e observada dos próprios fenômenos mediúnicos. Ela, entretanto, não é aceita ainda pela ciência oficial, o que não impede que se aplique o método científico ao estudo dos fenômenos espíritas, baseado na constatação via fenômeno mediúnico da existência da alma, da imortalidade da alma. As comunicações, não é? As comprovações dos relatos feitos, as próprias materializações, embora possam ter outras explicações do ponto de vista científico, têm uma grande base racional e de afinidade com as informações, com as afirmações feitas pelos espíritos, que demonstram que são espíritos das pessoas que viveram na Terra que estão ali se comunicando. Então há uma diferença apenas quanto à doutrina espírita no fato da ciência oficial reconhecer ou não. Existem pesquisas científicas sobre a imortalidade da alma, existem cientistas que se dedicam ao assunto, dezenas. Entretanto, a ciência oficial não reconheceu ainda. Mas como é que a ciência oficial vai reconhecer a existência da alma, uma coisa que escapa às suas aparelhagens e às suas medições? Essa é a grande questão colocada. Não sei o que o Gilberto vai apresentar em termos daquilo que a gente poderia colocar como evidências, evidências de fatos, ou melhor, fatos que constituem evidências da imortalidade, poderíamos colocar dessa maneira.
Mas a gente lembra, recapitulando aqui um pouquinho alguns programas atrás, quando a gente falou sobre mediunidade e defeitos físicos, e a gente discorreu, durante, acho que se não me engano, 2 programas, a gente falou, por exemplo, das materializações que a Rosa acabou de citar. Quando Cesare Lombroso, um sábio italiano, que duvidava, que era cético, e que começou a estudar os fenômenos para desmascarar, porque ele achava que era charlatanismo, que eram fraudes, todos aqueles fenômenos relatados, e ele acabou se deparando com a materialização da própria... Ele não viu, não foi uma alucinação, não foi uma visão. E isso que a ciência oficial não consegue explicar. Ela tenta criar teorias, mas como é que você vai pegar várias pessoas num recinto hermeticamente fechado, por exemplo, e fazer com que se transporte objetos, como num caso, uma flor com a terra, inclusive uma minhoca trazida em um lugar distante e que passou por uma sala, um compartimento que estava hermeticamente fechado. Qual é a explicação? Como é que a explicação dessa mãe de do Lombroso, que apareceu do nada dentro daquela sala, para ele que não acreditava? Então são alguns as levitações de Douglas Home, que a gente falou, testemunhados, fotografados, ali saindo pela janela, por uma janela, entrando por outra e por aí afora. Então, essa é apenas uma classe de evidências comprobatórias a respeito da imortalidade da alma, porque ali está, ela se identificava, ela dizia que era ela quando viveu, às vezes com investigações posteriores em cartório, no caso da reencarnação, que ninguém sabia, e depois a investigação mostra que aquela pessoa realmente existiu naquela época, aquele nome, etc. E como a Rose falou, só complementando, todos esses estudos desses cientistas que se dispõem a estudar a imortalidade da alma, eles são baseados em pesquisas com os fenômenos mediúnicos, como você acabou de falar, né? Então não tem como fugir dessa realidade. No momento atual, né, da evolução humana, a gente não teria como exigir da ciência um reconhecimento oficial da existência da alma. Por quê? Porque isso não é objeto da ciência que estuda a matéria. Isso é objeto da ciência que estuda o espírito, a doutrina espírita, que tem outro paradigma. Entretanto, isso não impede que os pesquisadores espíritas possam e devam, e de fato fizeram, apliquem todos os métodos científicos, experimentais, etc., a análise dos fenômenos mediúnicos, que não podem ser obtidos livremente, porque depende de uma inteligência livre para acontecer, mas que decorrem de leis naturais e que se observa com frequência em determinadas circunstâncias, permitindo estabelecer as leis que regem esse fenômeno natural da comunicação dos espíritos, provando, né, do ponto de vista após a aceitação do paradigma da existência do espírito, provando para aqueles que são adeptos dessa tese, como nós, né, que a alma é imortal, que nós não acabamos, que nós não morremos e que os nossos entes queridos continuam vivos ao nosso redor. Gilberto. E aí há necessidade, mesmo que como a Rosa tocou, que não é todo ainda o sistema científico que acredita nisso, que estuda isso, mas há essa necessidade e vai chegar um momento que vai ter que ser assim mesmo. Estão se rendendo, né? Estão se rendendo. Cada vez mais. Exato. Em relação ao perispírito, a próprios estudos da epífise, da glândula epífise, né? Pelos médicos espíritas, está proporcionando um grande avanço, grandes descobertas, que está tendo uma aceitação cada vez maior. Eu só queria que antes... No tratamento da pessoa, quando estiver enfermo, isso vai ser necessário. Com né? certeza, no diagnóstico e no tratamento. Né? Só para encerrar aqui, a gente lembra também as situações das comunicações mediúnicas, quando os conhecimentos transmitidos, como era no caso do médium Chico Xavier, que ultrapassavam em muito a capacidade intelectual dele e de tantos outros, em assuntos tratados em livros assuntos científicos, ou o artístico, no caso de reproduzindo as entidades, poetas, escritores, etc. E você falou lá em EQM, e a gente ainda lembraria também da grafoscopia, que são comprovações através da caligrafia de pessoas mortas. Portanto, gente, para fechar, finados não existe. Todos nós somos vivos, nós continuamos vivos, antes do berço e após o túmulo. Fica a nossa mensagem aí de tranquilidade para todos vocês em relação a esse aspecto, ok? Voltamos na semana que vem. Muita paz a todos e até lá. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa.
descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.